Pronto. Então, pessoal, boa tarde a todos. Nós vamos falar um pouquinho, primeiro sobre a avaliação, depois eu quero corrigir as questões da prova, porque eu acho que eu senti um pouco de dificuldade de vocês, e esses conceitos são essenciais do Direito Internacional Privado. Não tem como a gente avançar na matéria se a gente não dominar essa parte básica que é a questão do método de conflito de leis, ok? Então, a gente vai falar sobre isso um pouco. Bom, como que a nossa G1 vai ser composta? A nossa avaliação, deixa eu entrar aqui que eu tenho um caderninho, apesar de ser tudo virtual, eu tenho tudo anotado num caderninho, gente. O nome de vocês, tudo direitinho no caderno para eu me organizar. Por incrível que pareça. Então, pessoal, no Direito Internacional Privado, tá? Como é que vai ser a nossa avaliação? A primeira aula nós fizemos essas questões de responder esse questionário, tá? E esse questionário que a gente fez. Muito bem. Nessa avaliação, essa tarefa valeu 1 ponto, ok? Tá? Então, assim, ó, só que quando houve muita viagem, gente, aí eu considerei meio, tá? E a gente vai ver por que do que eu tô falando. Mas, via de regra, eu considerei bastante o que vocês falaram. Depois, a gente vai ter o comentário que está aberto sobre contratos internacionais, que foi até o Paulo botou aqui. O que eu respondo? Prof, Oi. de que questionário a senhora está falando agora? Eu estou falando do primeiro lá, tá? Das perguntas. Ah, tá. Da primeira... Que eram 2 perguntas, né? Exatamente, tá? Ah, ok. A gente vai corrigir agora os 2, porque o pessoal teve um pouquinho de dificuldade ali, tá? Aí depois a gente tem um comentário bem simples, que é relativo à aula passada, como a Priscila botou ali. Priscila resumiu. As perguntas valeu ponto? Aquelas perguntas valeu 1 ponto. Isso. Ah, nem fiz ela, que merda. Tá. Então, tá. Mas não tem importância, Carla, porque assim, ó, eu atribuí 1 ponto extra num fórum, uma participação no fórum. Então, se tu participares no fórum, vai ser um jeito de recuperar aquelas questões, ok? Então, não vai ficar prejudicado, ok? Então, a arbitragem, esse que é um comentário, na verdade, sobre... Tá? É um comentário sobre contratos internacionais. O que eu quero que vocês façam ali uma reflexão, pode ser um parágrafo, viu, Paulo? Não precisa ser uma reflexão longa, mas eu quero que vocês façam uma reflexão, mas para fazer essa reflexão, vocês têm que entender o principal, que é o método conflitual, que foi o que a gente colocou nas primeiras aulas a respeito dos contratos internacionais. Ou seja, os contratos internacionais, aos contratos internacionais se aplica a lei do local em que eles se constituírem, ou seja, a lei do local em que eles forem assinados. E aí, a partir desse dispositivo, nós tecemos na aula passada uma série de críticas a esses métodos, não é? Principalmente para os contratos internacionais, porque isso poderia levar a uma insegurança. Isso poderia levar a um resultado de uma lei que não era próxima ao contrato, e isso restringiria a autonomia das partes. Tá, Carla? Nós vamos voltar nisso aí, tá? Então, nós vamos voltar lá, vamos começar do início para depois. Primeiro, agora eu só vou falar sobre as tarefas. Depois eu retomo lá no método conflitual para que vocês compreendam e aí depois a gente avança nesse comentário, tá? Então, só para explicar o que compõe o G1. Então, se compõe desse primeiro trabalho, que foi lá na nossa primeira aula online, a respeito dessas questões que a gente vai corrigir. Depois tem um comentário que foi na aula de contratos internacionais, tá? Fazer um comentário, não precisa ser um comentário extenso, mas esse comentário vai refletir o grau de entendimento de vocês a respeito desde a primeira etapa, por isso que ela vai acontecendo de forma sucessiva, tá, gente? Por isso que eu me preocupei um pouco naquelas questões básicas, e o Paulo colocou, olha, eu fiz exercício e não entendi, então vamos voltar lá, que é importante
Até porque, gente, a essência, principalmente vocês que estão mais adiantados aí na faculdade, em Direito Internacional da OAB, é quase certo 2 questões sobre conflito de leis. Então, tem que dominar isso aí bem dominado, tá? Aí nós temos esse comentário. Depois nós temos um fórum que está aberto já, tá? Mas que não faz sentido vocês responderem agora, porque a gente ainda não introduziu o assunto. A gente vai falar sobre maternidade por substituição, que é a barriga de aluguel. A gente vai falar sobre sequestro internacional de crianças. E o fórum, pessoal, aguardando na ID um parágrafo. Não entendi, Paulo, que tu botou no... Ah, um parâmetro, tá. Pode ser um... Ah, tá. Só respondeu ali, tá. Então, assim, pode ser um parágrafo, pode ser 2 parágrafos. Eu quero que vocês façam uma reflexão, tá? E aí, pessoal, nós temos esse comentário, então, de contratos internacionais. Depois a gente tem o fórum. O fórum a ideia do fórum é que vocês também possam colocar uma opinião de vocês sobre um tema que é um tema super polêmico no direito internacional hoje, que é que a gente dá o nome de maternidade por substituição, mas que é conhecido também popularmente por barriga de aluguel. Então, simples assim, eu quero, na verdade, que a gente possa ali trocar ideia sobre esse tema, tá bem? E para esse fórum, eu vou atribuir um ponto a mais na composição da nota de vocês. Então, é um ponto extra, tá ok? Além disso, nós vamos ter um comentário, que é o trabalho que está lá na introdução, tá? Esse trabalho, que é um trabalhozinho mais assim, que vocês tenham uma dedicação maior, que é um trabalho... Mais elaborado. Mais elaborado, isso. E aí vocês vão na jurisprudência, porque vocês já estão todos mais adiantados, digamos assim, já conhecem a pesquisa, então vocês vão na jurisprudência e pesquisem o caso de direito internacional privado. De preferência, um caso que envolva algum artigo da lei de introdução das normas do direito brasileiro. Então, eu quero que esse caso verse sobre contratos internacionais, que ele verse de alguma professora, forma... Divórcio. Oi. Pedir para alguém desligar o áudio aí, que eu acho que tá atrapalhando um pouquinho só. Eu não sei quem é que tá com o áudio aberto. Tá. Para mim não tá aparecendo. Agora foi. Tá. Então, pessoal, esse caso, então, vai ser um trabalhinho mais, assim, elaborado, que vocês vão identificar, que tá lá na introdução, vocês vão identificar um caso de direito internacional privado. Então, para esse caso aqui, que está ali na introdução, tá? Pesquisar um caso de direito internacional privado na jurisprudência, comentar o caso, fazer um resumo do caso, falar sobre dispositivos legais aplicados, ou seja, quais os artigos da lei de introdução, do Código de Processo Civil ou da Convenção Internacional é que foram retratados, e se vocês concordam ou não com a solução que foi apresentada. Esse trabalho, pessoal, é peremptório, não vou adiar. Ele vence dia 12 de maio, porque dia 12 de maio eu vou lançar, ali vocês vão ter a prova mesmo, o P1, e esse trabalho. Então, ali eu já vou fazer a composição da nota. Esse trabalho que foi sobre os contratos internacionais, que é o comentário, que o Marcel me pediu ontem, então, para adiar, eu adiei para a semana que vem, dia 5 de maio. E aí também não vai mais ser adiado, tá? É que eu sei que vocês estão agora nessa fase de adaptação, tudo, mas agora já dá para a gente pegar no tranco, digamos assim, né? Então, a gente tem aqui, só para a gente retomar, esse primeiro trabalho que a gente vai corrigir hoje sobre o questionário do John, nacionalidade britânica. Depois a gente tem o comentário esse de contratos internacionais para o dia 5 de maio, vai valer um ponto. Depois a gente tem um comentário que está lá na introdução, para vocês entregarem, sobre um caso de direito internacional privado, vai valer 3 pontos, a prova vale 5 pontos e é baseada nas questões de exercício, ok? Dúvida? Não? Não. Tá. Então, vamos adiante aqui e a gente vai falar agora sobre essas primeiras questões.
Vocês preferem que eu compartilhe a tela para vocês verem as questões ou eu vou lendo aqui? Essa aqui tá ali no conflito de leis, tá? Então, esse que foi o trabalhinho que eu corrigi, é que como foi feriado, tá na aula? O que a Bruna tá perguntando? Não entendi. Então, pessoal, esse questionário aqui foi o primeiro trabalho que a gente fez, e eu acho assim, até mesmo se não fosse, pessoal, esse modelo online, do jeito que a gente está fazendo, eu vou adotar essa tarefa para nossas aulas, porque é assim que eu posso ter uma avaliação de se vocês estão compreendendo efetivamente a matéria. Por isso que acho que a Bruna não conseguiu entrar, né? Na aula aqui. Mas é engraçado, já que eu tinha visto aqui o nome da Bruna. Tá aqui a Bruna. Errada. Hã? Mas tá aqui a Bruna. Bom. Tá. Então, pessoal, vamos retomar um pouquinho. Ela botou janela errada, acho que ela entrou... Conseguiu, prof, conseguir, já botou. Tá. Ah, beleza. Dá para compartilhar a tela, prof? Claro, vamos compartilhar aqui. Tá. Então, aqui, pessoal, essa foi a primeira tarefa. Tem alguém no bate-papo? Não? O que botaram? Professor, como você está vendo a nota tirada no trabalho? Qual trabalho, Marcelo? Eu vou corrigir e aí vocês não recebem a nota ali? Recebem, né? A nota daquele primeiro trabalho já saiu. Já, as outras ainda não. Ainda. Tá. E aí eu vou dando feedback, mas também pode me perguntar qualquer coisa. Tá, pessoal? Bom, vamos adiante aqui do questionário. Saiu na hora, isso? Tá. Sai quando eu termino, né? Tá, então esse questionário que a gente falou aqui foi a primeira tarefa e ela foi super importante, pessoal, para a gente compreender efetivamente o conflito de leis, tá? E eu tô vendo, assim, que tem gente que está muito longe do que a gente está estudando. Quando a gente fala do conflito de leis, do método conflitual, nós temos que ter em mente a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Então, é ali que a gente vai buscar a solução. Ali a gente procura o que a gente denomina de elemento de conexão. O que isso significa? Bom, vejam que a principal pergunta do direito internacional privado é essa aqui que está na A e na B. Qual a lei aplicável? Então, o objeto da disciplina é estudar qual é a lei aplicável. Por quê? Porque nós vimos lá na aula 1 que uma das características do direito internacional privado é possibilitar que o juiz brasileiro aplique a lei de outro país, tá? Então, e o que manda ele aplicar a lei de outro país? São as normas de direito internacional privado que estão na lei de introdução e que indicam ali naquelas normas o elemento de conexão que vai indicar a lei aplicável. Então, vejam, pessoal, que não é tão difícil isso. A gente viu lá na primeira aula, eu estou buscando aqui, a gente viu lá na primeira aula, vou botar na aula 2, essa questão aqui, a partir desses elementos de conexão que estão na lei de introdução. Então, vejam, eu vou saber aqui, vai me dizer quais são os elementos de conexão que cada um dos artigos da lei de introdução, esses são os artigos da lei de introdução, indicam em relação ao que eu estou buscando. Por exemplo, eu quero saber se alguém tem capacidade. Então, vejam, eu quero alguma questão relativa ao estatuto pessoal dessa pessoa, capacidade, nome, direito de família. Então, se a gente for estudar lá no artigo 7º, o artigo 7º da lei de introdução, ele vai dizer o seguinte, olha, para
saber a capacidade de uma pessoa, não é com essa redação. Aplica-se a lei do seu domicílio. O que esse dispositivo legal ele indica? Tá? O que esse dispositivo indica, pessoal? Deixa eu botar aqui na lei de introdução agora, só para vocês verem. Aí, agora ficou com um negócio aqui, não consigo mudar. Tá, vamos botar aqui mesmo. Lei de introdução. Tá. Então, vejam. O que saiu da IMED? Essas coisas aqui, ó, viu? Não é fácil. Para mim tá aparecendo só um extrato do Itaú aqui na tela. Não tá aparecendo eu entrando na internet? Tá. Tá sim, é o Tovinho Zoeira. É mentira. Tovinho Zoeira não tá se aguentando. Tem que fazer uma... O Clóvis está vendo o extrato dele no Itaú, por isso que ele está se dando de louco. Olha a pilha. Tá, pessoal, mas olha aqui, ó. Tá? Então, para a gente responder essas questões, o que a gente está estudando agora são os dispositivos da lei a partir do artigo 7º. Então, vamos verificar aqui o artigo 7º. A lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo, fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. O que isso quer dizer, pessoal? Isso quer dizer que, se eu quero saber qual é a lei que eu devo aplicar para saber se alguém tem capacidade civil, eu preciso saber onde essa pessoa está domiciliada. Certo? Vamos ver outro dispositivo a respeito dos contratos, que é o artigo 9º. Para qualificar e reger as obrigações, aí entra obrigações tanto contratuais e extracontratuais. Aplica-se a lei do país em que se constituírem. Então, vejam que todos esses artigos, a partir do artigo 7º, que é a nossa disciplina, tratam a respeito do que a gente denomina elemento de conexão, ou seja, vai indicar qual é o elemento de conexão aqui, o domicílio. Por quê? Porque é a partir do domicílio que eu vou conectar com alguma legislação, ou a lei do foro, por isso a gente dá o nome de lex fori, ou a lei de outro país. E aí eu tenho que saber onde essa pessoa está domiciliada. Ficou claro, gente? Eu não sei porque isso aqui ficou verde agora, aqui, que eu acho que eu abri milhões de coisas. Bom, então aqui vejam que na nossa segunda aula, nós falamos disso na primeira, na segunda aula e na terceira. Eu coloquei aqui até em latim os elementos de conexão, tá? E fiz referência aos artigos de lei que eles se referem. E nós falamos da importância dessa coluna do meio, que é o que eu estou buscando. Por exemplo, eu quero saber sobre contrato. Então, eu vou no artigo 9º, qual é o elemento de conexão? A lei do local da celebração do contrato. Eu quero saber sobre imóvel, então eu vou no artigo 8º, é a lei do local em que o imóvel está situado, tá bem? Deixa eu ver que tinha aqui algumas coisas no chat, eu não conseguia ver. Tá, ok. Do questionário saiu na hora, não entendi. Tá, tá, a pergunta do Edmilson, tá bom. Então, pessoal, bem simples assim, tá, gente? Não tem aqui, ó. Agora vamos voltar lá na pergunta. John, de nacionalidade britânica, residente na cidade de Palermo, Itália, realizou um contrato de compra e venda de mercadoria com Josué, residente em Porto Alegre, uma feira de negócio na cidade de Bolonha, Itália. Pergunta-se, qual a lei aplicável para verificar a capacidade civil de John? O que a gente quer saber? A gente quer saber qual a lei que vai aplicar para a capacidade civil. Ou seja, eu preciso saber qual é o elemento de conexão que eu vou utilizar para saber a respeito da capacidade civil. E aí, então, eu vou lá no artigo 7º, como a gente viu, a lex domicílio. Ou seja, lá no artigo 7º vai dizer para as questões relativas à capacidade, nome, direito de família, aplica-se a lei do domicílio.
Então, qual é aqui, ó? Vejam, John de nacionalidade britânica. Isso sempre vai aparecer para vocês. A nacionalidade, embora não tenha relação com a pergunta em si, isso vai aparecer como um dificultador para que vocês fiquem em dúvida. Poxa, se ele é britânico, será que não aplica a lei da Inglaterra? Tá? Mas o Brasil adota o domicílio. Por que vem assim essa questão da nacionalidade? Porque alguns países adotam como elemento de conexão para a capacidade a nacionalidade. O Brasil não optou por esse entendimento, tá bem? Então, vejam, qual a lei aplicar para verificar a capacidade civil de John? Bem simples, pessoal. Artigo 7º da Lei de Introdução. A lei aplicável é a lei italiana. Por quê? Porque ele é residente domiciliado na Itália. Realizou um contrato de compra e venda de mercadoria com Josué, residente em Porto Alegre. Então, qual é a lei aplicável para eu saber a capacidade civil de Josué? A lei brasileira. Por quê? Porque ele está domiciliado no Brasil, tá? Então, eu vou verificar a lei brasileira. E qual a lei aplicável para saber a validade do contrato? Olha, o contrato foi assinado na Itália. Então, a lei aplicável é a lei italiana, artigo 9º do Código Civil. Então, são essas as perguntas que eu preciso saber. Isso é muito importante, gente. Se a gente não entender isso, a gente não tem nem como avançar para as próximas questões. Tá? Vamos para a próxima aqui, que aí é um pouquinho mais difícil. Tá? Essa aqui eu vi que muita gente teve dificuldade também. José, de nacionalidade brasileira, era casado com Maria, de nacionalidade sueca, encontrando-se casal domiciliado no Brasil. Durante a viagem de lua de mel na França, Maria, após o jantar, veio a falecer, em razão de uma intoxicação alimentar. Maria, quando ainda era noiva de José, havia realizado o testamento em Londres, dispondo sobre seus bens, entre eles 2 imóveis situados no Rio de Janeiro. Vocês vejam que a questão, ela traz um monte de informação, muitas dessas que nem precisariam para solucionar a questão. Vamos lá. Letra A. Se houver discussão acerca da validade do testamento. O que é o testamento, pessoal? Isso é muito importante, porque aí eu vi que muita gente errou, na verdade, por um problema que a gente falou lá na terceira ou na quarta aula sobre qualificação. O que é qualificação? Eu saber que meu caso prático, ele deve se inserir em uma daquelas categorias que a gente falou lá da lei de introdução. Então, a validade do testamento. E aí a gente vai lá para o direito civil, né? Quem foi meu aluno de direito civil, parte geral, vai lembrar. Porque o testamento é uma espécie de negócio jurídico. Como negócio jurídico envolve o quê? Direito das obrigações, tá? A respeito da validade. Outra coisa se refere a questões relativas ao direito das sucessões. Por exemplo, a ordem de vocação hereditária. Mas aqui a questão discutir a validade do testamento. No que diz respeito à observância das formalidades, deverá ser aplicada a legislação brasileira, pois Maria encontrava-se domiciliada no Brasil. Mas vejam, se o testamento ele é espécie de negócio jurídico, e para os negócios jurídicos nós aplicamos a lei do local em que ele for constituído, então, na realidade, a lei aplicável para a validade do testamento é a lei de Londres, e não onde Maria estava domiciliada. Vejam, pessoal, que é outra pergunta a respeito da capacidade de Maria, tá? Da capacidade de Maria para determinada questão, que aí sim seria o domicílio onde ela estaria domiciliada. Mas aqui a pergunta não foi a respeito da capacidade de Maria. Então, não tem relação com o domicílio, mas sim em relação com o local em que o testamento foi constituído. Ok? Se houver discussão acerca da validade do testamento no que diz respeito às observâncias das formalidades, deverá ser aplicada a legislação inglesa, local em que foi realizado o ato de disposição. Exatamente a resposta correta. Letra C. Aqui também é super importante, pessoal, porque é uma distinção que nós falamos na aula de contratos internacionais e que é muito importante para o direito internacional privado. Que uma pergunta é, qual é a lei aplicável? A outra pergunta é, qual juiz vai julgar essa ação? Qual juiz vai julgar esse caso?
Então, vejam que uma pergunta é a pergunta que é o objeto principal do direito internacional privado, que é justamente a questão da legislação. A outra pergunta é a questão da autoridade judiciária competente. E aí muita gente confunde, não é porque, por exemplo, que a autoridade judiciária brasileira vai julgar a causa que ela vai aplicar a lei brasileira, porque senão não existiria o direito internacional privado. Eu nunca iria aplicar a lei de outro país. Então, vejam, é possível que num caso eu tenha a aplicação da lei pelo juiz, a decisão do caso por um juiz, aplicando a legislação de outro país. Entende? E justamente esse é o ponto-chave da nossa disciplina. E a questão a respeito da autoridade judiciária brasileira é uma questão de jurisdição internacional, que é visto normalmente em processo civil. Isso aqui envolve processo civil internacional. Então, até a Mariângela me disse que vocês estudam isso na disciplina dela. Muito bem. Se ainda assim, olha, ainda não tive processo civil, não cheguei lá, não tem importância. O que a gente vai falar foi o que a gente falou na última aula. A gente vai no artigo 21 e seguintes do Código de Processo Civil. Ali a gente vai ter duas classificações de jurisdição. Uma jurisdição concorrente. O que significa isso, pessoal? Que poderia julgar a autoridade judiciária brasileira ou uma jurisdição exclusiva. Deixa eu achar aqui. Deixa eu ir para o... Só para mostrar aqui para vocês onde que isso tá. Passei aqui. Vejam, pessoal. Aqui eu tenho, ó, dentro do Código de Processo Civil, os limites da jurisdição nacional, tá? O que antigamente o Código de Processo Civil chamava de competência concorrente, mais correto é limites. Então, vejo, no artigo 21, eu tenho compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em quê? E aí aqui eu tenho critérios que, na verdade, caso existir, a autoridade judiciária brasileira pode julgar uma causa. Ou seja, se o réu estiver no Brasil, se tratar de uma obrigação a ser cumprida no Brasil, ou se tratar de um fato que ocorreu no Brasil, tá? E ainda, essa aqui é a novidade do Código de Processo Civil, de alimentos. Nós vamos falar de alimentos na próxima aula, tá? Então, eu nem preciso. A gente falou nas questões de consumo, não é? Quando o autor tiver domicílio no Brasil, tá? Ou que as partes prestamente submeterem à jurisdição nacional. Então, de alguma forma, há aqui uma abertura para uma eleição das partes. E aí, no artigo 23, eu tenho uma jurisdição exclusiva. O que isso significa, pessoal? Que só a autoridade judiciária brasileira pode conhecer dessa causa. Então, quando que isso vai acontecer? Quando se tratar de ações relacionadas a imóveis no Brasil, tá? Então, quando se tratar de ações relacionadas a imóveis no Brasil. Ou aqui, em matéria de sucessão, proceder à confirmação de testamento, inventário e partilhas de bens situados no Brasil. Então, os bens que estão no Brasil. Então, voltando para aquela nossa questão ali, veja, a autoridade judiciária brasileira não é competente para proceder ao inventário e a partilha, porquanto Maria faleceu na França. Vejam que aqui é uma pergunta de jurisdição. E o que compõe aqui os bens de Maria que faleceu? Bom, os bens dela são 2 imóveis, entre outros, né? 2 imóveis situados no Rio de Janeiro. Se trata de imóveis a inventariar no Brasil, a autoridade judiciária brasileira tem competência, tem jurisdição exclusiva para a causa. Então, aqui, essa resposta é errada, porque justamente a autoridade judiciária brasileira vai ter competência, vai ter jurisdição. Se houver discussão acerca do regime sucessório, deverá ser aplicada a legislação sueca em razão da nacionalidade do de cujus. Bom, pessoal, o de cujus aqui
na verdade, é a Maria, né, que faleceu, né? Então, a Maria ela não é nem o de cujos no caso concreto. Então, portanto, a resposta é completamente equivocada. Ah, não, a Maria tem, ó, é assim, era casado com Maria de nacionalidade sueca, isso mesmo. Aí, então, ele disse, se houver discussão acerca do regime sucessório, deveria ser aplicada a legislação sueca em razão da nacionalidade do decurso, que seria Maria. Mas não, a questão relativa ao regime sucessório vai depender da lei do domicílio do decujus, que está lá no artigo 10º da lei de introdução, e não a questão relativa à nacionalidade. Professora, Diga. pois é, mas aí... Ah, tá, mas daí era a questão da competência. Agora deu um nó na minha cabeça, eu estava entendendo direitinho. Aí a gente foi para o CPC, no artigo 23 de competência exclusiva, seria a questão dos imóveis, e ali também não tinha uma questão de sucessão? O que que misturou que eu me perdi? Então, olha só, ela misturou aqui, ó, ela trouxe uma questão de sucessão, mas ela Pois trouxe é. uma questão aqui relacionada a quem vai julgar a causa. Então, Tá. sempre, o artigo 21, 22 e 23 diz respeito a quem vai julgar a causa. E os artigos que tratam lá na lei de introdução, 7º até o 10º, traz a resposta a respeito de que lei aplicar. Muitas das vezes, eu vou aplicar uma lei diferente da jurisdição que vai julgar a causa. Tá, Entendeu? agora eu entendi, então ficou claro. Uma coisa é a autoridade e a outra coisa é a lei que essa autoridade vai aplicar o caso concreto. Exatamente. Tá, agora entendi. Isso Obrigada, é muito prof. importante, gente. É muito, 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 muito pegadinha assim, ó, de prova. Muito, muito. OAB, concurso, quem depois quiser concurso, aí sempre aparece. Tá? E até agora, mais recentemente, a jurisprudência está mais atenta a essas questões. Mas quando eu estudei, né, na época que eu fiz, já faz bastante tempo, né, gente, fiz um mestrado sobre direito internacional privado, a gente não encontrava até essa compreensão por muitos juízes que confundiam justamente a questão da lei aplicável com a jurisdição, que é outra questão, que é justamente a pergunta sobre quem vai julgar a causa, tá? Isso ficou claro, gente? Isso é muito importante. Os demais também? Marcel, Samantha, que ali vocês assim não Clóvis, entenderam, gente? Então, a alternativa é a B daí, da 2? Eu não peguei. Sim, a alternativa é a B. Ah, tá. Beleza. Tá? Eu fiz ali um feedback quando eu corrigi ali o de vocês, eu coloquei assim um recadinho, olha, né, por esse, mas a minha ideia aqui é que a gente possa corrigir. Mas assim, ó, esse questionário é muito importante para que isso fique bem claro, gente. Eu acho que eu disse para vocês, vou adotar ele nas aulas mesmo presenciais para a gente ter esse feedback. Aí depois a gente tem uma outra atividade, que foi essa aqui que a gente viu na aula passada. Na aula passada, nós estudamos os contratos internacionais. Vejam que eu elegi 2 temas, tá? Que são muito importantes, do meu ponto de vista, no direito internacional privado, para que a gente estude um pouquinho mais aprofundado, além de simplesmente fazer menção lá dos elementos de conexão, que são os contratos internacionais e o direito de família internacional. Tá? Então, em matéria de contratos, porque move todo o comércio internacional, nós vimos na aula passada que no direito internacional privado brasileiro só existe um dispositivo, que é o artigo 9º, que trata sobre contratos internacionais, que vai dispor justamente a lei do local em que o contrato foi realizado. E para contratos à distância, existe lá a questão relativa no parágrafo 2º da lei aplicável do proponente, ou seja, se trata de proposta, não é de contrato à distância, eu aplicaria a lei do proponente. Claro que isso também vai envolver o que é o nosso conceito de proposta, por exemplo, né? E aí, porque também isso há um entendimento diversificado pelos
pelos ordenamentos jurídicos. Por exemplo, a gente só quando é que a proposta é aceita? Isso vocês estudaram lá em Direito das Obrigações, não é? Então, em que momento a proposta é aceita? Isso aí tem uma diferença muito grande entre a compreensão de vários países. Mas a gente não vai estudar isso aqui. O que eu quero mostrar para vocês, o que eu quis mostrar na aula passada, que a gente debateu, é que essa convenção, aí também a gente falou de outros contratos internacionais, que está aqui nesse PDF aqui, que são os contratos de transporte aéreo, tá? Esses contratos de transporte aéreo, até o Davidson me perguntou, e a Convenção de Montreal, a Convenção de Varsóvia, até eu vou botar aqui, ó, vou fazer isso agora, até que eu tô com ele aberto, ó. Eu já tenho um artigo aqui, ó, de RDC sobre transporte aéreo, que eu já coloquei aqui também. Se vocês quiserem agora ler, é sobre transporte aéreo e a Covid-19. Tá bem interessante também. Mas aqui, isso tudo a gente falou na aula passada, sobre contratos internacionais. E eu mostrei para vocês, até nessa atividade aqui, a Convenção de Viena sobre compra e venda de mercadorias. O Brasil é parte. O que é a Convenção de Viena sobre compra e venda de mercadoria? É um tratado internacional que tem mais de 80 países. O Brasil aderiu a essa Convenção de Viena, mais de 80 países, pessoal, que trata justamente dos contratos, da formação dos contratos, da validade, das obrigações do contratante e dos dois contratantes e da formação, quando que há justamente a formação e o inadimplemento. Então, aqui nesse site que eu botei ali para vocês, só para mostrar para vocês que existe um mundo sobre compra e venda de mercadorias aplicando a Convenção Internacional. Então, assim, ó, quando a gente fala, né, às vezes a gente sai da graduação e vai trabalhar num nicho bem específico, que são contratos internacionais, e vai descobrir o quanto, na verdade, que se estuda de contratos internacionais, e só no que tange a Convenção de Viena, a quantidade de gente envolvida nesse tema. Então, eu trouxe aqui para vocês, no Brasil, tem até um site, que é essa CISG Brasil, sobre notícias, textos, vários eventos também, que tratam a respeito desse tema, tá bem? Então, aqui, ó, pessoal, isso aqui tá aqui no nosso material. E o que a gente falou na aula passada? Que a Convenção de Viena, então, é um tratado internacional que vários países aderiram e é como se ela, na verdade, fosse um código civil para o tema de compra e venda internacional de mercadorias. Então, vejam, todos os países vão ter a mesma lei, porque o tratado, quando ele é internalizado e ratificado, isso a gente estudou lá em Direito Internacional Público 1, ele se torna obrigatório para os países. Então, nesse sentido, se vários países fazem adesão à Convenção de Viena, isso vai significar o quê, pessoal? Vai significar que vamos ter uma única legislação para compra e venda de mercadorias. E por que isso é importante? Qual a importância disso no âmbito do comércio internacional? Pensem a quantidade de gente fazendo contrato aí sem conhecer a legislação, muitas vezes envolvida na aplicação desses contratos. Por quê? Porque eu não sei se daqui a pouco o juiz brasileiro vai julgar uma causa, se ele vai aplicar a lei do lugar da constituição desse contrato. Muito bem, mas pode ser que um outro juiz tenha como elemento de conexão a lei, vai ter como elemento de conexão, pessoal, a lei lá da obrigação principal, outro vai ter a lei, na verdade, do local de execução do contrato. Então, são vários vieses a respeito da lei aplicável a esse contrato. Isso vai ser muito importante, por quê? Porque isso vai retirar a insegurança jurídica que poderia ser visualizada em determinado caso. Então, eu dei o exemplo lá no início das aulas, eu sempre falei sobre isso. Pense num contrato de fornecimento de doce de leite. Claro que eu não tinha entrado ainda na Convenção de Viena, né, pessoal? Mas pensem da previsibilidade, isso mesmo, Cláudio. Então, pensem num contrato lá de doce de leite. Pô, o Brasil tem como lei aplicável a lei do local da constituição do contrato. A Argentina, a lei de execução do contrato. Bom, tem que entregar doce de leite no Brasil. Se o juiz brasileiro
for julgar essa causa, ele vai perguntar qual é a lei aplicável a este contrato. Eu vou reger essa lei pelo local em que o contrato foi assinado. Ele foi assinado em Buenos Aires, eu aplico a lei argentina. Mas se esse contrato for decidido pelo juiz argentino e o juiz argentino entender que é a lei da execução do contrato, então eu vou aplicar a lei brasileira. Isso leva o quê? Insegurança jurídica. Então é muito comum nos contratos internacionais que haja uma cláusula de eleição de lei, que a gente falou na aula passada, que diz respeito à autonomia da vontade. Então, uma cláusula de eleição de lei e, claro, aconselhável também uma cláusula de eleição de foro. Ou mesmo uma arbitragem. Qual é a importância da arbitragem no contrato internacional? A arbitragem, então, ela vai conferir uma segurança jurídica também para o caso. Por quê? Porque ao eleger a arbitragem, as partes já conhecem aquela forma de disputa, não é? Já tem uma familiaridade com aquela espécie de disputa e com uma linguagem própria, por exemplo, a Câmara de Comércio de Paris. Então, já há um entendimento a respeito daquela autoridade específica na análise de contratos internacionais. Diferente, eu não estou de forma alguma desqualificando, tá, pessoal? O juiz, mas pensem de repente um juiz nacional que não é acostumado a julgar um caso de contratos internacionais se deparar com um contrato internacional. Então, isso poderia levar a uma imprevisibilidade. Será que essa parte estrangeira gostaria de litigar no Brasil? Como que é a cultura brasileira em relação à aplicação dos contratos internacionais? Então, gera, de certa forma, essa insegurança. Então, por isso, a importância da arbitragem. Ou uma cláusula de eleição de foro. Se vocês forem ver aqui, ó, vejam aqui, já te dou a palavra. Aqui no artigo 25, é uma novidade também do Código de Processo Civil, ele vai dizer, olha, o juiz brasileiro não deve julgar a ação se houver uma cláusula de eleição de foro exclusivo para o Estado estrangeiro. Isso até então, pessoal, até o Código Civil agora de 2015, isso não existia. Sabe o que acontecia? As partes elegiam o foro de Londres e o juiz brasileiro disse assim, mas o réu está domiciliado no Brasil. Se o réu está domiciliado no Brasil, tem competência para essa causa. E aí isso levava o quê? A insegurança jurídica. Então as partes acabavam indo muito para a arbitragem. Por isso a importância de uma cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro para a hipótese. Então elas podem escolher um foro judiciário, no sentido de um poder judiciário de determinado país, ou elas podem escolher um foro de arbitragem, não é? Em relação a quem vai decidir a causa. Mas toda essa liberdade de escolher a arbitragem, a lei do seu contrato, ou mesmo os princípios do UNIDROIT, que nem a gente falou na aula passada, são questões que colocam para as partes envolvidas num contrato internacional um patamar de segurança maior em relação à legislação aplicável. Vocês já devem ter ouvido várias vezes na imprensa falar, o custo Brasil, o custo Brasil. Então, a parte, claro que isso relaciona com a questão tributária também, mas também relaciona com a questão burocrática e a questão relativa a eventual litígio, pessoal. Olha, se esse fórum, por exemplo, tá? A gente acabou não falando muito sobre isso, mas é bem interessante, porque na década de 90, quem agia muito em contratos internacionais era a Petrobras, com outras subsidiárias no exterior. E sempre havia, nesses contratos internacionais, uma cláusula de eleição de foro e uma cláusula de eleição de lei. Claro que, normalmente, para países estrangeiros. Então, teve um caso, por exemplo, que elegia Londres como uma cláusula para a autoridade judiciária londrina responsável. O que a Petrobras fez? Entrou com uma ação no Brasil. E aí o juiz brasileiro disse o quê? Não, mas acontece que a empresa também tem sede no Brasil e eu entendo que não há como excluir totalmente a autoridade judiciária brasileira de julgar essa causa, porque insere-se, na época era o artigo 88, insere-se aqui no artigo 21. Do Código de Processo Civil. Então, isso fez com que crescesse no âmbito internacional a importância da arbitragem. E aí, então, as partes acabaram recorrendo muito à arbitragem para que houvesse aí um limite de interferência da jurisdição local nos contratos internacionais.
Então, inclusive, lá no material de vocês de perguntas e respostas, tem lá, se as partes elegerem arbitragem, o que o juiz nacional deve fazer? Isso vocês já devem ter estudado até em processo civil também. Deve extinguir o processo sem julgamento do mérito. Por quê? Porque há uma cláusula de eleição de arbitragem, uma cláusula arbitral. Fala. Diga lá, quem é que quer me perguntar? Eu, Fala. Diga. Genilson. Fala, Genilson. Professora, entendendo aqui dando um exemplo, se uma doação é feita no exterior, tá, e ela tem ali o 541 do Código Civil, ela tem os requisitos dela, né? E se ela for feita no exterior, vale então, como é um contrato, vale a lei que foi feita lá no exterior. Exatamente. Não vale então a lei brasileira. É esse o caso? Seria esse quanto à validade da doação. Mesmo quanto à validade da doação. É. Mesmo o imóvel estando aqui e tendo todos os requisitos para a pessoa chega aqui com aquela declaração escrita lá, né? É que assim, chega aqui, então tem olha validade só, essa pergunta é super interessante. essa declaração. Não, a tua pergunta é super interessante. Por quê? Porque vamos supor que seja uma doação de pai para filho, tá? Então, assim, em princípio, o contrato de doação vai aplicar a lei do local em que a doação foi constituída. Então, vai aplicar a lei estrangeira. Por outro lado, se houver depois uma sucessão, eu aplico a lei do domicílio do decujus. Aí eu poderia, eventualmente, alegar que houve uma antecipação de legítima na doação. Entendeu? Assim, seria, na verdade, tudo isso tá claro, gente. Quando a gente estuda o direito internacional privado, a gente coloca lá numa gavetinha totalmente separado, né, gente? Mas no caso concreto, essas questões poderiam aparecer e suscitar um monte de dúvidas. E aí que a gente vai verificar, quando vocês forem pesquisar na internet, que os juízes, às vezes, são bem criativos na resposta. Dizem, não, tem que prevalecer a legislação brasileira, porque é uma ordem pública, questão do pai para filho, então vai afastar, entendeu, Genilson? Aquilo que seria a aplicação da lei brasileira, na exceção de ordem pública que deveria prevalecer, é uma hipótese, no caso concreto, entende? Sim, isso deve ser comum, porque comum não digo, mas imagino que deve ter algum pai e filho que transfira isso no exterior para não ir pro filho que ele não quer, né? Poderia, mas aí esse filho poderia dizer que é ordem pública, entendeu? E anular isso. Entendi. Ficou claro, gente? Perfeito. Ficou claríssimo. Prof, mas nesse caso, se o outro filho ajuizar uma ação lá no outro país e fica briga entre filhos, um aqui e outro no exterior, como é que vai ficar? Boa pergunta, Mona. Aí a gente vai vir lá naquele artigo aqui, ó, do Código de Processo Civil, no artigo 24, ó. A ação proposta perante tribunal estrangeiro não induz litispendência, não obsta que a autoridade judiciária brasileira conheça da mesma causa das que lhes são conexas. O que isso quer dizer, pessoal? Que eu posso ter duas ações, uma brasileira e uma no exterior, a respeito do mesmo tema, da anulação de uma doação, anulação de um contrato internacional. Não vai ter litispendência. O que é litispendência no Brasil, pessoal? Litispendência significa eu não posso ter duas ações com o mesmo pedido e causa de pedir, né? Que vocês estudaram, né? Então, não posso propor, vamos supor, eu entrei com uma ação, isso acho que tá todo mundo aqui mais adiante, né, em processo civil, né? Sabe o que é litispendência, né? Sim. Tá, se alguém não souber, pode falar que a gente explica, que eu explico melhor aqui. Mas o que isso quer dizer, pessoal? Que lá no tribunal pode entrar com a mesma ação, pode discutir o caso e aqui discutir o caso e chegar numa solução diversa. O que isso quer dizer? Pô, mas aí isso no direito interno seria inviável, porque não poderia ter duas decisões judiciárias conflitantes, ok? Mas dentro no plano interno, a gente tem mecanismos para evitar a litispendência. Tanto que a gente tem, quando existe, por exemplo, alguém propõe uma ação
em determinada comarca e outro popou em outra, o que acontece? Acontece o conflito de competências. Então, a gente tem uma autoridade judiciária que vai decidir quem tem competência para a causa. No âmbito internacional, isso não acontece. Então, eu posso ter uma decisão conflitante no âmbito internacional? Sim, eu posso. Qual é a relevância disso? O que isso vai gerar? Isso vai gerar o efeito da decisão. A decisão judiciária, a sentença, ela é uma expressão da soberania. Quem decide a sentença é o Poder Judiciário. Então, vejam que ela vai ter justamente eficácia onde a sentença? Dentro do território nacional. Tanto é que, se aquela decisão lá do exterior, por exemplo, decidiu sobre esse contrato, ela tem validade, ou melhor, eficácia no Brasil? Não. Ela só vai ter... Se ela for homologada. Só se ela for homologada. E aí, veja, é justamente na homologação da sentença estrangeira é que a gente vai verificar se aqui já tem coisa julgada. Então, se o Brasil já decidiu esse caso, o Brasil não vai homologar uma decisão estrangeira. Vejam que é bem aqui, ó, bem pertinho ali da jurisdição. Então, a gente vem aqui. Cadê a sentença estrangeira? Auxílio direto. Tá? Ficou claro? Sim. Mais adiante a homologação. Eu tenho uma outra dúvida ali em relação a essa questão da arbitragem, da competência. Até deixa só te falar uma coisa antes de te interromper, Mona. Tinha antigamente, não sei se vocês lembram, mas tinha o Brasil, até 1977 não se admitia o divórcio no Brasil, né? Então as pessoas se casavam aqui e ficavam casadas pro resto da vida, porque o casamento era eterno. Então as pessoas iam se divorciar no Uruguai, no México. Aí esse divórcio vinha para ser homologado, porque a pessoa queria que fizesse efeito no Brasil. Aí sabe o que o STF, na época era o STF que homologava a sentença estrangeira, dizia? Ah, não, mas esse divórcio viola a ordem pública, eu não homologarei essa sentença estrangeira. Então a pessoa ficava num país divorciada, vejam a situação, e no Brasil ela continuava casada, quer dizer, uma coisa que não tem sentido nenhum, né? Ou às vezes o Brasil dizia assim, ok, eu dou efeitos para essa decisão, mas eu considero que o brasileiro está desquitado, e o estrangeiro está divorciado. Ou seja, para uma das pessoas o vínculo matrimonial tinha se rompido totalmente, para outra o vínculo não tinha. E se eles pensassem em outros países, o divórcio deles era reconhecido e no Brasil não. Quer dizer, se criava uma situação totalmente anacrônica, né, gente? Só para reforçar isso. Fala, Mona. Essa questão da arbitragem e eleição de foro e tal, a gente sabe que é uma coisa cara. Não são para quaisquer contratos que esse tipo de coisa acontece. Né? Eu fico me perguntando em relação aos contratos de consumo ali internacional. Porque é relativamente quando tu compra uma coisa de fora, se tu não for uma empresa, é uma relação de consumo simples, é básico, é barato, não é muito caro. Sim. E também, na maioria das vezes, tu não tem a oportunidade de discutir cláusulas desse tipo para um contrato. A minha pergunta é, como é que eu faço para ter uma efetividade na hora da execução de uma sentença? O Brasil ele tem que ter um acordo com um outro país para esse país homologar essa sentença para lá ter algum efeito. Como é que funciona essa questão? Tá, olha só, duas perguntas, né? A questão relativa ao consumo, o Brasil veda a arbitragem nas relações de consumo, embora tem sido levantada cada vez mais uma voz favorável a arbitragens nas relações de consumo, tá? Em princípio, nós vedamos essa hipótese. A arbitragem internacional, muito mais, porque se demonstrado no âmbito internacional uma disparidade entre as partes, essa arbitragem poderia ser anulada. Aliás, a única hipótese, até está lá no nosso material da aula de contratos, uma das únicas hipóteses que a gente não homologa uma decisão arbitral
é se há alguma suspeita de parcialidade do árbitro. Isso poderia ser invocado numa relação de consumo internacional, tá? Essa questão ainda do consumo internacional, ela é objeto de várias preocupações no âmbito internacional. Na Europa, por exemplo, eles têm uma legislação própria, que é o Regulamento de Roma, que trata justamente de contratos de forma geral e contratos de direito do consumidor, aplicando a lei de residência habitual do consumidor. Nós tentamos fazer uma convenção no mesmo molde no Brasil não, na América, né? Por meio da OEA, que seria uma convenção interamericana, tá? Nesse sentido, mas não foi adiante por críticas dos Estados Unidos e do Canadá. Claro, né, que aí, se a gente pensar macro, a gente vai entender que é justamente o domicílio da maior dos fornecedores em geral, os Estados Unidos. Então, não haveria um interesse maior em discutir a questão da lei aplicável. Mas sempre que a gente pensar a respeito de questões envolvendo o direito internacional privado, e aí essa questão relativa à aplicação da lei, a questão relativa à competência, a gente tem que chegar nessa tua pergunta final, que é qual é a efetividade disso? Tá? Onde eu quero chegar? Porque se eu não pensar qual é a efetividade da minha decisão, eu não tenho, na verdade, interesse nenhum. Pensa bem, quando eu fiz um exemplo lá no início das aulas, numa das primeiras, eu disse, um casal de norte-americano veio para o Brasil, eles ficaram tão tão bravos, né, gente, um com o outro, e aí, agora tá gravando, né, e aí eles ficaram tão bravos que decidiram se divorciar. Agora já era. Já era. Bom, eles decidiram se divorciar. Aí eles vêm para o Brasil e querem se divorciar no Brasil. Então vejam que a pergunta era se existia interesse da autoridade judiciária, se existia, na verdade, jurisdição da autoridade judiciária brasileira para a causa. E a gente vai no artigo 21, vai ver que não tem. Por quê? A não ser que eu tenha esticado aqui, diga um fato ocorrido no Brasil, tá? Isso é comum, que às vezes a gente tente esticar no inciso 3º. Mas, em princípio, não tem. Por quê? Qual é o interesse disso, pessoal? Qual é a efetividade dessa decisão? Os bens estão lá, a vida deles está lá. Então, na verdade, quando a gente pensa muito em direito internacional privado, a gente tem que pensar a questão de onde a gente quer que essa sentença vai ser executada, onde ela vai ter efetividade. Então, isso a gente vai falar bastante na aula, agora daqui 2 aulas, né? Mas a gente vai falar na aula que vem a questão relativa a alimentos. Se eu penso, por exemplo, que eu quero alimentos do sujeito que está na Alemanha. Bom, eu quero alimentos desse sujeito, o credor de alimentos, ou seja, vamos supor a criança esteja no Brasil. Eu poderia entrar com uma ação no Brasil? Em princípio, eu poderia, gente. Por quê? Porque o nosso Código de Processo Civil diz que se o credor tiver domicílio ou residência no Brasil, ele pode entrar, tá aqui no artigo 22, isso eu vou falar da próxima aula, tá? Eu posso entrar no Brasil. O meu grande problema será que eu vou ter uma decisão, tá? Vamos supor, se tudo der certo, condenatória de alimentos. E o que eu faço com essa decisão? Se o meu devedor tá lá na Alemanha, o que eu faço com essa decisão? Nada, porque assim, ó, eu como parte tenho que requerer a homologação dessa decisão na Alemanha. Então, a homologação de sentença estrangeira é uma ação. Eu preciso ir para a Alemanha, tá? Se não tiver um tratado, depois a gente vai ver que vai ter o tratado, tá? De cooperação. Mas se não tiver o tratado, eu vou ter que ir para lá e executar essa sentença. Então, no mesmo sentido, um contrato internacional. Se eu quero, por exemplo, que executar uma parte num contrato internacional, eu tenho que pensar onde que vai ser mais fácil obter uma decisão que vai ser mais executável para eu constranger essa pessoa a cumprir. Então, isso também vai ser levado em consideração. Vamos supor que a Mona Lisa falou do contrato de consumo. Ah, tá. Então, eu compro pela internet. Claro, qual é o maior risco de se comprar pela internet, se fazer um contrato internacional? É não receber mercadoria. E aí, pessoal, ter dificuldade de acionar esse meu fornecedor se ele não tiver domicílio no Brasil. Porque se ele não tiver domicílio no Brasil, tudo bem, eu vou poder entrar com ação no Brasil? Posso. Mas e se eu não conseguir trazer ele para o processo? Como é que eu vou fazer?
Eu vou ter uma decisão que vai condená-lo e não vai ter efetividade. E no mesmo sentido, se ele entrar com uma ação contra mim no exterior, ele depois vai ter que homologar essa decisão se eu tenho bens aqui no Brasil. Então, toda a questão do direito internacional, ele termina sempre na questão da efetividade. Aí a Mona Lisa me perguntou, tá, e como que se faz isso? Veja, a questão da homologação de sentença estrangeira, ela está no Código de Processo Civil e na nossa lei de introdução. Agora aqui, peraí que saiu esse negócio aqui. Profe, Oi. 960. Não, como aqui. que fica? Mas eu quero botar lá no 12 também da lei de introdução, mas aí tem essa barrinha aqui, eu não sei tirar essa barrinha aqui do Zoom. Agora eu tirei. Ah, ok. Então tá aqui aqui, ó, pessoal, tá no 960 e no artigo 12, a competente autoridade brasileira, que é a questão da jurisdição, e depois no 15, ó, será executada no Brasil a sentença proferida no estrangeiro que reúna os seguintes requisitos: juiz competente, ter verificada a revelia, tá? Passado em julgado e sido homologada, que não é mais o Supremo, é o STJ. Então, nessas hipóteses é que vai haver a homologação da sentença estrangeira. Fala. Na verdade, a minha dúvida era a respeito de contrato Tá no aqui. sentido de mercadoria, no sentido assim, que nem quando a gente compra uma coisa pela internet, vem o produto X ali, tu sabe se ele funciona ou se ele não funciona. Mas como é que funciona a respeito dos produtos que são, digamos, enviados via navio, por exemplo? Digamos, um produtor rural compra um produto que vem a granel, por exemplo. Ele é a granel e aí lá ele vem numa quantidade, ele chega aqui, essa quantidade se perde, sabe? Eu sei que pelo que eu li, assim, existe um limite, uma porcentagem, mas e quando passa disso? Quando passa dessa porcentagem, de quem que fica essa responsabilidade? Tá. Isso tudo vai depender do que, Carla? Por isso que é tão importante fazer um bom contrato internacional, um bom consultor, um bom advogado. Então, provavelmente, as partes, não é, que são experts nessa área, elas vão eleger e vão colocar cláusulas nesse sentido no contrato delas para estabelecer responsabilidade. Além dessas cláusulas, existem também os chamados incoterms, que são aqui, a gente acaba não estudando isso, né, pela nossa dimensão da matéria, e também o Tadeu me disse que trabalha em direito empresarial, isso com vocês, tá? Os incoterms são cláusulas de responsabilidade no sentido de entrega da mercadoria. Por exemplo, desde uma cláusula que vai eximir o vendedor, não é? No momento em que ele coloca a mercadoria à disposição, então ele vai pesar aquela mercadoria, certificar que ela tinha aquele peso, e ali ele vai estar isento da responsabilidade. Ou ali, dentro dessas cláusulas, a gente tem, tá, uma distribuição de responsabilidade em relação à mercadoria entre as partes. Então, se tu for lá, tem até um site bem legal, aprendendo a exportar. E aí, nesse site, não sei se é esse aqui, tá aqui. Então, nesse site aqui tem direitinho a questão a respeito dos incoterms, tá? Ó, você sabe que são incoterms, e aí vai falar de barreiras comerciais, práticas desleais, tudo isso a respeito do sujeito que participa do comércio internacional de forma mais detalhada. O que a gente está estudando aqui é uma visão muito geral, né, gente? O sujeito que vai fazer um contrato internacional, ele tem que verificar todas essas questões. Tanto é que muitos desses contratos internacionais, pela sua dimensão, às vezes eles acabam em fóruns de solução entre estados mesmo, como é o caso da OMC, né? Então, a gente vê, por exemplo, o Brasil, o que a gente chama aí em direito internacional público de endosso, então ele vai endossar a queixa de determinados setores do direito, por exemplo, a questão, nós tivemos um caso no OMC envolvendo a Embraer agora eu esqueci o nome daquela do Canadá, Airbus. A Boeing?
Não, mas agora vai ter o da Embraer e da Boeing. Então, a Embraer já disse que vai acionar a Boeing no âmbito da arbitragem. Então, vejam que já vai levar o caso, que era um contrato internacional, porque eu não sei se vocês acompanharam na imprensa que eles tinham feito tratativas a respeito da venda da Embraer, né? E a Boeing adquirir. Então, eles iam comprar. Então, isso tudo tem etapas que vão sendo... Mas eu acho que o da Boeing e da Embraer eles vão para o pau, professora, porque a Embraer está interessada num grupo chinês lá, um grupo chinês está interessado na Embraer. Isso aí. Tá. Respondi, Carla. Sim, que minha dúvida mais é que era a respeito dessa pesagem, né? Porque, na verdade, quem coloca o produto no navio lá não vai ser o mesmo que vai retirar, né? Que nem essa questão Não, mas isso vai ficar aqui, ó, nos inconterms que eles vão negociar, entendeu? Então, nesses inconterms, eu não sei se tu já ouviu falar de inconterms, não? Não, isso não. Tá, os inconterms são, na verdade, termos do comércio internacional que vão delimitar a responsabilidade do fornecedor e do comprador, tá? E até tinha aqui um gráfico bem interessante, mas agora não tá... Deixa eu ver se tá aqui. Eles mudaram um pouquinho. E aí, então, nesses inconterms, a gente vai ter assim, ó. Eu não sei se tu já ouviu daquela cláusula FOB, tu já ouviu falar na cláusula FOB, não? Free on board? Não. Não? Então, nesses termos, tá, pessoal? Esses inconterms que estão aqui, eles vão definir a responsabilidade dentre o fornecedor e o comprador. Se não tiver ainda empresarial, é que o Tadeu dava isso. Onde é? Ele deu, mas foi meio en passant, professora, assim, falou por cima, não se deteve. É porque quem vai, na verdade, trabalhar com isso é que vai estudar profundamente esses inconterms, né, gente? Aí, onde é que eu tava aqui nos inconterms agora? Tá, o que eu queria mostrar para vocês os inconterms, mas agora não tô achando. Deixa eu botar aqui. Inconterms. Tá? Então, é que eu queria toda a listagem, ó. Aqui. Ah, tá aqui, ó. Os inconterms 2010, tá? E tem o 2020 já. Tá, então, assim, ó, quando tu vai fazer olha, aqui estão eles explicados de 2010. Tu pode usar os 2010, que os 2020 ainda não estão disponíveis. Os de 2010 é o seguinte, olha, Carla, quando tu vai fazer um contrato internacional, o mais comum é esse aqui, free on board, tá? Tu vai colocar uma cláusula, esses inconterms são traduzidos para praticamente a totalidade de idiomas que atuam no comércio internacional. Então, tu vai lá colocar vai vender grão para a China. Então, tu vai botar dentro do teu contrato, tá? Normalmente, isso é intermediado, né? Não é o produtor que vende diretamente, tá? Ele vai vender para alguém que vai fazer depois ele vai depositar os grãos, né, num silo e vai receber conforme o valor da commodity no dia. Mas, enfim, e aí isso vai ser negociado com o comprador chinês. E aí, nessa negociação, eles vão estabelecer uma dessas cláusulas aqui, ó, no contrato deles, viu, Carla? Então, vamos supor essa aqui, free on board. O que significa free on board? Que é uma das mais comuns. Livre embarcado, não é? Ou seja, o vendedor está livre de responsabilidade quando embarcar a mercadoria no navio. Ó, o vendedor encerra suas obrigações e responsabilidades quando a mercadoria é desembaraçada para exportação, ou seja, ele pagou, não é, os tributos de exportação, é entregue e arrumada a bordo do navio no ponto de embarque, ambos indicados pelo comprador na data ou dentro do período acordado, tá? Que é utilizado exclusivamente em transporte aquaviário, tá? Então, eles vão colocar essa cláusula lá no contrato deles, cara. E nessa cláusula, isso vai significar o quê? Se essa mercadoria se perder, vamos supor, ele vai, nesse certificado, vai dizer quanto de mercadoria tem que ele embarcou e a responsabilidade dele até que ele embarque.
E aí que se perdeu porque se lavou, porque afundou, por qual motivo for, de quem será a responsabilidade? Do comprador. Por quê? Porque a cláusula é uma cláusula free on board. Desde aqui do início, tá? Em que o fornecedor praticamente não tem nenhuma responsabilidade, até aqui, ó, quando o fornecedor tem toda a responsabilidade, deve entregar a mercadoria com todos os direitos pagos, tá? No local determinado pelo comprador. Tu entendeu agora, Carlos? E aí nessa não entra a responsabilidade do transportador, só do comprador, então. Vai ser uma cláusula entre comprador e fornecedor. Normalmente, eles vão colocar um seguro, por exemplo. Aqui nessa cláusula aqui, ó, tem o pagamento de um seguro. Se não tiver nada dito, aí aquele que vai receber a responsabilidade pela entrega da coisa vai no seu interesse contratar um seguro. Normalmente essas cargas valiosas assim, elas têm um seguro, né, gente? Tá certo. Tá? Então isso é comum nos contratos internacionais. Além do que, se tratar de uma mercadoria muito específica, isso vai ficar muito. A gente tem, então, lá, por exemplo, nos princípios do NIDROA, existem também cláusulas que estão à disposição das partes no que tange a contratos específicos, como, por exemplo, de propriedade intelectual, tá? E então as partes vão fazer menção. Tudo isso vai ajudar a responder aquela pergunta que a gente fez lá na tarefa. Qual é a importância de tudo isso que a gente falou em contratos internacionais? A importância disso é diminuir a insegurança jurídica. Qual a tua dúvida, Denise? Eu acho que eu tenho ainda limitação de direito civil, porque eu não fiz, como é que é, direito das coisas, ainda não sei. Porque naquele caso ali do Genilson, é uma doação, né? Aí, doação, ela vai ficar enquadrada, tá? Se a pessoa tivesse morrido, daí seria sucessão, né? Artigo 10. Uhum. Se não fosse, eu ia enquadrar em obrigações? Não. Não, a gente vai... É a questão de um imóvel. Daí eu não sei se eu vou para os bens imóveis no artigo 8, ou se, sabe? Eu tenho dificuldade nisso, na verdade. Claro, mas essa é uma das dificuldades grandes no direito internacional privado, que foi o que a gente falou da importância da qualificação. E não é de simples solução, tá? Mas assim, ó, de forma geral, Denise, dentro do que a gente está aprendendo, a gente vai qualificar, então, a doação como contrato e vamos aplicar a lei do local em que ela se constituir, ok? Tá. Tá? Mais alguma dúvida, gente? Acho que foi super importante a aula de hoje para a gente poder avançar, porque se a gente não tiver com isso bem estabelecido, a gente não pode avançar na nossa matéria, né, gente? Tá bem? Então, na aula que vem, a gente faz a aula 6 e a aula 7, que ficaram ainda... A gente tem a aula 6 para ver ainda, tá bem? Então, hoje a gente fechou aí uma aula bem de revisão, né? Tá bom, pessoal? Combinado. Combinado? Tchau, beleza. então, boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Gadu. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.